O que a maldição de Oak Island tem a ver com o Templo de Salomão e com Jeremias 3,16? Há mais de 200 anos, os mistérios que envolvem esta ilha vêm intrigando aqueles que tentam desvendá-los. Uma ilha aparentemente ingênua, atualmente revela-se como uma descoberta obscura e carregada de ocultismo. Com isto, uma pergunta não quer calar. O que e quem está por trás de tamanho engano? Vale ressaltar que nesta pequena ilha, situada na Nova Escócia, no Canadá, reverberariam um dos mistérios mais cabulosos de todos os tempos. Tudo começa por volta de 1795, quando Daniel Mackenzie, um jovem escocês, ao entrar na ilha para caçar, encontraram um pequeno relevo na mesma, um buraco circular de 3 metros de circunferência. Voltando no dia seguinte com mais 2 amigos e intrigados por lendas de tesouros piratas, começaram a investigar o lugar, dando início à lenda de Oak Island. Em virtude disso, depois de muitos infortúnios e nada de tesouro, há quem afirme que até encontrarem as preciosidades ali encobertas, 7 pessoas devem morrer, faltando somente uma, visto que 6 já morreram. Incrível, tudo parece estar envolvido em uma ordem sacrificial, não é mesmo? Desta forma se originou a maldição de Oak Island. Atualmente a maior parte da ilha pertence aos irmãos Marty e Rick Lagina, que juntos com o History Channel protagonizam um reality show investigativo A Maldição de Oak Island. Aqui posso sem nenhuma dúvida desvendar o ocultismo que está por trás de todo este show. Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda de Adolf Hitler, dizia que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. E Satanás é perito nisto. A palavra de Deus deixa claro em João 8,44. Assim sendo, quando observamos o reality show no History Channel, temos a certeza da presença marcante da maçonaria inglesa no comando de tudo. Começando pela própria logomarca do History, uma pirâmide símbolo da maçonaria, e o lago chamado Pântano, que possui o formato de um triângulo, símbolo característico da maçonaria. Ou seja, durante a transmissão do programa, é possível verificarmos diversos símbolos ocultos. A maçonaria, mais uma vez, através dos seus símbolos, dando-se a conhecer pelo mundo. Olha o lago com o nome de O Pântano, ele tem exatamente o formato de um triângulo. E aqui nós vemos uma pirâmide com o olho que tudo vê no topo da pirâmide. Como todos sabem, né, a parte de baixo, ela representa os dominados, ou como muitos aí na internet denominam, o gado, e a parte de cima, ela simboliza os senhores do mundo, os Illuminatis, que através da paganização do evangelho, através da paganização de tudo que se diz Deus, eles vêm através de uma ordem caída, destruindo a fé, a esperança das pessoas e ajuntando para si esse, como alguns dizem, né, este gado, a novus ordus seclorum, a nova ordem mundial. Entretanto, os irmãos Lagin, por diversas vezes durante o programa, associam o tesouro em Oak Island ao antigo tesouro dos Cavaleiros Templários, que, segundo eles, contém nada mais, nada menos que a Arca da Aliança. Isto mesmo. Esta Arca da Aliança, como nós veremos a seguir, hoje é um símbolo único, exclusivamente da maçonaria. Eles a usam para, de alguma forma, dizer que eles estão dentro, principalmente das igrejas, quando estas mesmas igrejas fazem campanhas com a Arca da Aliança, onde as pessoas levam essa Arca da Aliança para serem abençoados em casa, trocando um símbolo que faz parte ou fez parte do Velho Testamento, trazendo para a atual conjuntura da igreja, para que as pessoas, através desses simbolismos, esqueçam da operação poderosa, miraculosa
do Santo Espírito de Deus. Quando se ensinam que através de uma arca, que representa a arca usada no antigo templo, as pessoas estão trocando o poder de Deus por um objeto que não tem mais sentido, ele não faz mais sentido nessa nova dispensação da igreja, ou a dispensação da graça. Então, o que o cálice tem a ver com a palavra de Deus, com o templo de Salomão? É isto, que eles estão tentando ressuscitar a ideia de que esta arca, ela está nesse poço na ilha, lá na Nova Escócia, e essa mesma arca é aqui em Jeremias 3,16 está escrito: a mesma arca que Deus asseverou que não ouviríamos mais falar sobre ela, não dirão mais, a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Então o próprio Deus, ele sumiu com esta arca. Todos nós sabemos que já no segundo templo, lá em Israel, não tinha a arca da aliança mais entre os utensílios sagrados. Esta arca se perdeu desde a destruição do primeiro templo. Nós sabemos que agora será construído o terceiro templo, que inclusive está descrito em Daniel capítulo 9. E esse terceiro templo, ele, para nós cristãos sinceros, ele tem o objetivo tão somente de anunciar a vinda de Cristo. De tão somente anunciar como um relógio profético de que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. O mesmo Deus diz que nós não ouviríamos falar mais nela, mas a maçonaria, ela reverbera a palavra, o nome, o formato, o símbolo da arca, para que quando alguém aparecer com essa arca em algum lugar, ou até mesmo lá em Oak Island, alguém diga: nós não dissemos que acharíamos a arca? Nós não dissemos que a encontraríamos? Com isso, a estratégia de incutir na cabeça das pessoas noite e dia que a arca da aliança está nessa ilha, com aquela sutileza própria de Satanás, não será surpresa nenhuma que apareçam com uma arca de ouro com inúmeras provas da sua veracidade. Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E também que a sétima vítima do sacrifício a Maloque, Gadu, seja um dos irmãos Lagim. Não é mesmo? Então, a estratégia do diabo é ficar reverberando uma mentira na cabeça das pessoas. Como, de alguma forma, as igrejas estão sendo paganizadas com essas mentiras, com campanhas que afastam os membros das verdades bíblicas, eles juntam como que num conselho pessoas com algum tipo de autoridade secular, e eles começam a asseverar de que esta arca existe, que está em algum lugar, e quando ela aparece, já tudo é tão normal que a gente acredita que é verdade. A mesma arca que lá em Jeremias está escrito, como nós lemos anteriormente, de que Deus consumiria com ela. Em suma, tudo está preparado para a operação do engano de Satanás, que na figura de anjo de luz se apresenta ao mundo com suas mentiras. A arca da aliança hoje é usada como um símbolo da maçonaria. Não tem nada a ver com a igreja de Cristo. E é através desses símbolos que as maçonarias Priorado de Sião e Cavaleiros Templários se identificam, ou seja, se dão a conhecer pelo mundo. A maçonaria inglesa, assim como a maçonaria francesa, disputam o poder temporal. Contudo, para destruir a igreja de Cristo, elas se unem. Tudo isto está ligado aos senhores do mundo, os Illuminates, para controle de púlpitos cristãos. A reconstrução do Templo de Salomão interessa aos cristãos sinceros somente do ponto de vista profético, como um sinal da vinda do nosso Senhor da glória, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Vocês podem perceber que depois da teologia da prosperidade, onde é ensinado de que um pastor ele é
abençoado, se ele tiver alguma sorte de posse, se ele tiver dinheiro, a partir deste contexto, as igrejas não têm ensinado mais as verdades da simplicidade do Evangelho. O Evangelho ele é simples. A questão de ficarmos ricos ou não depende de contextos, depende de estudo, da pessoa estudar, de trabalhar, enfim, é um processo. Todos nós sabemos que há cristãos pobres, cristãos ricos, mas que no final de tudo, o que vai ser sondado no interior de cada um foi a capacidade individual de termos não só aceitado Jesus como Senhor e Salvador de nossas almas, como ter praticado a palavra de Deus. Não basta somente nós ouvirmos a palavra, nós temos que praticar a palavra de Deus para, de alguma forma, alcançarmos a misericórdia do Senhor Jesus, para termos força para continuar neste mundo até o dia em que Ele, por entre as nuvens, irá juntar toda a tua igreja, aquela igreja espiritual que somente Ele conhece cada nome, estarão juntas, subindo aos céus, por intermédio do Espírito Santo. Eu agradeço a você que viu esse vídeo, te peço que dê um like, que compartilhe, inscreva-se no canal, para que esse canal possa frutificar, para que juntos nós possamos pregar a palavra de Deus, nós possamos anunciar um evangelho, o evangelho que os apóstolos pregaram, um evangelho de transformação de alma, não um evangelho que visa buscar prosperidade financeira, mas sim uma prosperidade espiritual. Obrigado.